Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Point Teológico. Como é que vocês estão? Tudo bem? Você que não me conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida. Estamos aí para mais uma aula da série Teologia Pentecostal. Estamos aí analisando aí pontos importantes aí da teologia sistemática conhecida aí, Stanley Horton, publicada pela CPAD, né? Sua primeira edição foi em 1996, já está em novas edições, nova capa. E se você não é inscrito, gostaria que você pedir você se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho da notificação para você receber as novidades, as dicas teológicas, as aulas, os devocionais. Você que já é inscrito já há bastante tempo, não esqueça aí de dar o like, de compartilhar nos grupinhos de Facebook, WhatsApp, Telegram, enfim, essas redes sociais todas, né? Você ajuda a gente aí a engajar o canal, perfeito? E gostaria de pedir a você que entende que esse canal é importante, tem abençoado a sua vida, de outras pessoas, se você pode, você deseja ser um colaborador, um apoiador, aqui abaixo nos comentários tem o link da descrição, tem o link do Apoia-se. Você pode abençoar este canal a partir de R$5 dentro das suas posses, 5, 10, 15, 20. Né? Deus tem abençoado a sua vida. Invista, abençoe, né, este ministério, invista no reino de Deus. Você fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Point. Ali a gente tem trocado figurinhas, dicas, tal. O pessoal está animado lá, certo? E nós temos uma meta, né, lá no Apoia-se. Quando você vai entrar lá no site, você vai ver. Quando nós alcançarmos a meta, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Por enquanto, já abençoamos lá com uma caneca personalizada, escrito Ponte Teológico. Enfim, é bênção, é bênção. Abençoa também aí o nosso canal, amém? Muito bem. Estou na página 35 aqui no terceiro parágrafo, que diz o seguinte: recentemente, alguns pentecostais carismáticos defenderam várias formas da teologia do reino agora, que em alguns casos tem representado um afastamento do conceito do arrebatamento antes da tribulação ou da interpretação pré-milenista da Bíblia, focalizando na sociedade cristã da atualidade e desconsiderando ou minimizando a ênfase sobre o arrebatamento da igreja, mas não necessariamente a segunda vinda de Cristo. Esse ensino tem gerado graves controvérsias. O simples fato do surgimento dessas perspectivas demonstra que os pentecostais estão preocupados em descobrir suas responsabilidades como cristãos na sociedade. Nem todo pentecostal está crendo nessa doutrina pré-tribulacionista. Já foi tempo. Por exemplo, hoje em dia você vê aí um pentecostal arminiano muito famoso, que é o pastor e teólogo Carlos Augusto Vailate, que eles seguem uma teoria pós-tribulacionista, entende que a igreja vai passar pela grande tribulação. E para isso usa ali argumentos no grego, faz sua exegese. Eu discordo. Grandes pensadores e teólogos também discordam, mas você vê, já foi esse tempo em que pentecostal tinha que ser necessariamente arminiano, necessariamente pré-milenista, já foi. Por exemplo, o bispo Walter McAllister, líder da Igreja Cristã Nova Vida, que é filho do fundador da Igreja Nova Vida, o bispo Roberto, ele se considera um reformado calvinista pentecostal, um pentecostal calvinista. Você vai ver isso também no meio presbiteriano, presbiterianos reformados, não é muito comum, mas já tem reformados que creem, né, no pentecostalismo. Ou seja, hoje em dia nós temos percebido esse ecletismo de posicionamentos e posições teológicas acerca da soteriologia, acerca da escatologia, muito presente. E já existe esse pensamento também no meio pentecostal e carismático. O reino agora. Ou seja, muitos acreditam que já estamos vivendo um milênio. Eu discordo, mas existem grandes pensadores, grandes teólogos, pregadores que estão crendo dessa forma, né? Diz aqui, hoje abundam as referências ao reino de Deus nas publicações das Assembleias de Deus. O valor para o estudo contínuo das doutrinas mais queridas talvez seja profundo e de amplo alcance, conservando diante da memória dos pentecostais as riquezas da palavra de Deus. O pentecostalismo surgiu do movimento da santidade do século XIX. A formulação do evangelho integral, o zelo pela evangelização do mundo nos últimos dias e a oração intensiva pelo derramamento do Espírito Santo precipitaram os reavivamentos de Topeka, Los Angeles e os muitos que se seguiram. Os movimentos pentecostais e carismáticos neste século indicam que algo de significância em comum ocorreu na história da igreja. Deus derramou em todos os lugares o Espírito Santo sobre os cristãos que buscam ter uma vida cheia do Espírito.
caracterizada pela santidade e pelo poder espiritual. O revestimento divino de poder, concedido pelo batismo no Espírito, outorga a compreensão da sua atividade no mundo maior, sensibilidade diante da sua orientação, uma nova dimensão de oração e poder espiritual para realizar as tarefas missionárias. Quando os pentecostais independentes organizaram o Concílio Geral de 1914, fizeram com o propósito de ganhar o mundo para Cristo. A urgência e os problemas daqueles tempos exigiram a cooperação entre os batizados no Espírito Santo. Os líderes eclesiásticos reconheceram a importância do estudo da Bíblia e da doutrina para proteger as congregações da heresia, mas de modo mais significante, para equipar os cristãos para a obra do ministério. É interessante isso, né? Eu conheço uma denominação que exige, não vou dizer o nome, que exige que os seus obreiros, né, aqueles que se prontificam a fazer a obra do Senhor, sejam obrigatoriamente batizados com o Espírito Santo. Né? Eles exigem isso, o cara tem que ter, a mulher ou o homem tem que ser batizado com o Espírito Santo. Se não for, não pode fazer a obra de Deus. Assim, eu já entendo que, eu acho que isso é um extremismo, eu não vejo na Bíblia, nem na boca de Jesus, nem na boca de Paulo, nem de nenhum outro apóstolo, algo do tipo: aquele que não recebeu a experiência do batismo do Espírito Santo não pode ocupar cargos eclesiásticos, não pode exercer nenhum ministério. É um conceito estranho. Por exemplo, a minha denominação é pentecostal, eu sou pentecostal, mas eu nunca vi o meu líder, né, o meu bispo, fazendo isso, e eu também entendo que isso é algo que você exclui. Existem pessoas que ainda não foram batizadas pelo Santo, vão ser, né, se elas assim buscarem, mas que elas desejam fazer a obra do Senhor, e elas têm o Espírito Santo e frutificam, né, dão frutos, porque elas servem e temem e amam Jesus. Elas ainda não colocaram o coração para uma busca mais intensa para receber o batismo, né? Mas quis pontuar aqui isso, né? É um pensamento estranho. Aquele que não recebeu o batismo do Espírito Santo não pode, por exemplo, fazer parte de um ministério. A gente não vê isso presente nas epístolas, nenhuma orientação de Paulo a Timóteo quanto a isso, né? O desenvolvimento doutrinário na denominação assumiu várias formas. O preâmbulo, a declaração das verdades fundamentais, o regulamento interno, os informes de tomada de posição, artigos editoriais nas revistas, folhetos, livros, currículos da escola dominical, cânticos e poesias. Os professores da escola dominical, os dirigentes de louvor, os pastores, os líderes denominacionais, todos são chamados para proclamar as boas novas da salvação, para compartilhar a compaixão de Jesus Cristo e para discipular os convertidos. A demora na volta do Senhor e o contexto cultural em mudança oferecem cada vez mais desafios à fé. E por isso as questões teológicas merecem cada vez mais atenção e respostas convincentes. Da mesma forma, a crescente identificação com o evangelicalismo tem levado a reflexões cada vez mais profundas sobre a qualidade distintiva das crenças pentecostais. Desde a Segunda Guerra Mundial, o interesse evangélico pelo ensino bíblico sobre o reino de Deus enriqueceu o estudo das doutrinas dentro das Assembleias de Deus. É interessante isso, né? Ele falou sobre acerca da demora da volta do Senhor. Com essa questão da pandemia aí, o tema voltou à baila. Volta do Senhor, já estamos vivendo a grande tribulação. Foram dois temas muito discutidos, principalmente nas redes sociais, né? Os youtubers, os pastores de internet, né? Os falsos mestres também explorando isso. Então é só acontecer um evento, um cataclisma, né, que as pessoas começam a dizer, é só acontecer um evento político, um grande líder político tomar alguma ação, alguma atitude que mexe né, com as estruturas políticas, mexe com a vida das pessoas de certo modo, todo mundo começa a dizer, Macron é o anticristo, o presidente da França, né? Eu não acredito nisso, eu vejo no entendimento bíblico para cravar e dizer que ele é anticristo, não? Então, aconteceu essa questão da pandemia, pronto. Estamos vivendo a grande tribulação, muita gente com medo. Aí aparecem os falsos profetas aí da internet, dizendo que o anjo da morte vai passar, e as pessoas entram em pânico, porque essas pessoas não estão firmadas na palavra, elas são crentes de seguir profetas e profetadas da internet. Tem que tomar muito cuidado.
A demora na volta... O cenário contemporâneo conclama a igreja a reexaminar a sua fidelidade a Deus e sua missão no mundo, o estudo sério das Escrituras em espírito de oração, da teologia, da missiologia e da história eclesiástica. Portanto, constitui-se um dom importante do Cristo ressurreto à sua igreja. Desenvolvimento do ensino teológico pentecostal no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil teve início em 1911 através dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, alcançados pelo avivamento que varreu os Estados Unidos no começo do século. Ele deu origem à Assembleia de Deus, que em suas primeiras décadas de existência não teve o ensino teológico formal como a sua prioridade básica. Sendo um movimento essencialmente apostólico, concentrou todos os seus recursos na evangelização de um país cujo território é várias vezes maior que a Europa Ocidental. Mas isto não significa que a Assembleia de Deus brasileira haja descurado do estudo das doutrinas cristãs. Gunnar Wingren era um pastor com formação teológica e muito se preocupou em instruir os primeiros crentes com ênfase para as doutrinas pentecostais. Mas é engraçado isso, né? Grande parte dos assembleanos dos pentecostais não tem esse conhecimento, que o Gunnar Wingren era um cara que se importava com o estudo, né, com o ensino teológico e bíblico nas suas igrejas. Por N razões, por N motivos, nós sabemos, né, que a grande maioria dos assembleanos, principalmente no interior desse Brasil, nós temos, eles são pessoas simples, são pessoas humildes, pessoas que mal, né, estudam, mal leem a palavra, né? Elas vivem mais das pregações, são pessoas muito fervorosas, assíduas, né? Então, o que ela tem de teologia, o que ela tem de compreensão bíblica é aquilo que ela ouve, não aquilo que ela busca por conta própria nos seus ensinos. Poucos são aqueles que procuram, né, se debruçar sobre os estudos bíblicos e teológicos para irem além, né? Muita gente, até mesmo dentro da Assembleia de Deus e de outros movimentos pentecostais, tem esse pensamento que a letra mata, né? Que a pessoa não pode estudar, que ela vai esfriar na fé. E até hoje eu vejo isso, pessoas me perguntando no canal: pastor, estudar teologia esfria, fé? Claro que não, né? Eu vejo o apóstolo Paulo um doutor em teologia e quão fervoroso ele era, né, em relação à obra de Deus, em relação ao Senhor, né? Logo na primeira página do primeiro número da Voz da Verdade, o primeiro jornal editado pela Assembleia de Deus, aparece o artigo intitulado Jesus é quem batiza no Espírito Santo. A imprensa pentecostal mostra dessa maneira que o seu principal intento não é propriamente a notícia, e sim a divulgação doutrinária. Em 1919 surge a Boa Semente. Em 1929, o Som Alegre. Já no primeiro número deste periódico, Gunnar Wingren, mais uma vez, deixava bem clara a preocupação do movimento pentecostal com o ensino teológico. Abre aspas, em um som alegre anunciaremos as promessas gloriosas incluídas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a salvação completa e perfeita de todos os pecadores e tudo o que pertence à nova vida do cristão. O batismo do Espírito Santo, os dons espirituais e a próxima e gloriosa vinda do Senhor, fecha aspas, para Gunnar Wingren. Note-se aí que, além da ênfase nas doutrinas pentecostais, principalmente o batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas, como sua evidência inicial, outra característica predominante do movimento pentecostal no Brasil foi a crença na vinda do Senhor como algo prestes a acontecer, o que implica também na busca da santidade. Esta era um alvo daqueles que ansiavam subir ao encontro do Senhor. E deve ser, né, até hoje eu penso que o pentecostalismo ele se caracteriza por meio desses pilares, né? A ênfase no batismo do Espírito Santo, ter uma experiência pentecostal com o Senhor, a ênfase acerca da volta de Cristo nessa doutrina, né? A ênfase também em cura divina, algo como uma dádiva da parte de Deus para os dias atuais. Então, se a pessoa se declara pentecostal e ignora isso, não toca no assunto, não prega, não busca e não dá a mínima para esses pensamentos ou essas doutrinas centrais do pentecostalismo, eu não posso dizer uma pessoa pentecostal, não é verdade? A mesma linha doutrinária seria adotada pelo Mensageiro da Paz, fundado em 1930. Fundado em 1930, deveria substituir os periódicos anteriores. Nessa época, a Assembleia de Deus já era a principal denominação evangélica do Brasil, e apesar de a grande maioria dos seus obreiros ser composta de homens leigos e quase sem instrução, ela podia contar com o Mensageiro da Paz, que a rigor não era apenas o evangelista silencioso, mas o professor silencioso domiciliar que chegava onde nenhum seminário poderia ser instalado.
embora informal, o Mensageiro da Paz vinha proporcionando aos seus leitores, desde a sua fundação, uma ampla gama de estudos bíblicos devocionais e notas homiléticas. Ele tem sido instituto bíblico à distância de várias gerações de pentecostais. Assim, eu louvo a Deus, né, pela tecnologia, né, pela ciência estar se cumprindo a palavra de Deus, né, a ciência tem se multiplicado. Me lembro que há 24 anos atrás, eu tinha 20 anos de idade, meu sonho era fazer teologia. Até para fazer um básico de teologia era difícil, era complicado, questão de distância, questão financeira. E havia somente cursos por correspondência, que você pagava, ia pegar lá no correio, né, a apostila, respondia o questionário, enviava para enviar, para ser corrigido. Olha, tentei fazer assim, não deu certo. Mas hoje nós temos tantos recursos na internet, claro, tem muita loucura, tem que tomar cuidado. Mas existem muitos centros, institutos de pesquisa, né? Instituições teológicas sérias ainda temos, no qual você pode fazer cursos, né? EAD, você pode estudar. Né? Louvado seja Deus por isso, né? Ressalta-se ainda, diz aqui, ressalta-se ainda a importância da literatura na consolidação da teologia pentecostal. Além das lições bíblicas para a escola dominical, não só os obreiros, mas os crentes em geral puderam contar com o concurso de boas obras para consolidar suas raízes. Dois grandes nomes foram os pioneiros da literatura pentecostal no Brasil, Orlando Boyer e Emílio Conde, este considerado o apóstolo da imprensa evangélica no país. Orlando Boyer tem comentários dele antigos, né, dos anos 90 ainda, da CPAD, comentário dos evangelhos de Apocalipse e de Daniel. Já li essas obras todas. Poxa, tínhamos tantos poucos recursos nos anos 90 e aquilo ali eu me deleitava lendo aquelas obras ali. Meu Deus, que gostoso. Só de lembrar aqui me dá uma nostalgia, muito bom. Tinha também do Emílio Conde, uma tesouro, enciclopédia de tesouros bíblicos. Meu Deus, eu li aquela obra toda. Tinha umas 800 páginas, lançado pela CPD nos anos 90. Eu nem sei se eles editam ainda hoje. Mas, caramba, com curiosidades bíblicas, né, com temas, é uma mistura de dicionário bíblico com enciclopédia de curiosidades bíblicas. Caramba, como era maravilhoso, né? Aquele tempo ali, início da conversão, né? Primeiros 5 anos da minha conversão ali, me lançando para o conhecimento da palavra, né? Muito bom. Demais aqui, no entanto, o que mais influenciou a formação teológica dos obreiros pentecostais no Brasil foi a criação das escolas bíblicas para a divulgação do ensino teológico. Conquanto não se tem uma data precisa de quando elas tiveram início, pode-se dizer que as escolas bíblicas desempenharam papel decisivo na estruturação teológica do movimento pentecostal no Brasil. Duravam geralmente de 15 dias a um mês e contavam com professores especialmente convidados a ministrar matérias bíblicas, teológicas ou eclesiásticas, segundo o currículo mínimo estabelecido. Via de regra, concedia-se aos alunos um certificado de conclusão do curso. Foram expoentes dessa época como sistematizadores das doutrinas esposadas pelo movimento pentecostal o Samuel Nitron, J.P. Collan, Eurico Bergstein, Lawrence Walson, João de Oliveira, João Menezes e mais recentemente Alcibiades Pereira Vasconcelos e Estevão Ângelo de Souza. O passo seguinte foi o estabelecimento do ensino teológico formal, que encontrou inicialmente algumas resistências. Havia preocupação de que os estudos priorizassem o academicismo teológico em detrimento da ação do Espírito Santo em suas vidas. Isso até hoje, como eu falei, até hoje isso tem. Até hoje, muitos têm essa preocupação. Vai entrar academia, vai entrar estudo, vai sair o fervor espiritual. O que eu entendo que é um equívoco, um pensamento errado. Todavia, isto não impediu que, em 23 de março de 1959, fosse fundado em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, tendo como fundadores o casal missionário João Colenda Lemos e Ruth Dores Lemos, o IBAD. Foi o responsável pela formação teológica e cultural de muitas lideranças expressivas do Brasil e até de obreiros de outros países. Em 62, o missionário Lawrence Olson estabelece no Rio de Janeiro o Instituto Bíblico Pentecostal, e a semelhança do IBAD em São Paulo, o IPB, marcou toda uma geração de evangelistas, pastores, missionários e professores. Desponta nessa época outro expoente do pensamento teológico pentecostal brasileiro, que é o pastor Antônio Gilberto, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal em Português, né? Já falecido. Recentemente agora, em 2021, a CPAD lançou uma Bíblia de estudo em homenagem ao Antônio Gilberto, que ali nessa Bíblia de estudo tem muitos estudos bíblicos, muitas notas, muitas anotações do saudoso Antônio Gilberto, né? Paralelamente, começaram a surgir outras vertentes do movimento pentecostal no Brasil,
incentivadas pelas cruzadas nacionais de evangelização que percorreram o país usando tendas como templos improvisados. Esta expansão alcançou também as denominações tradicionais e foi marcada pela ênfase na contemporaneidade dos dons espirituais, principalmente na cura divina. Considerado o pai da renovação pentecostal entre as igrejas tradicionais, Enéas Tognini muito contribuiu para a sistematização teológica nesta nova fase do pentecostalismo, seguindo basicamente as linhas históricas do movimento. Por exemplo, na minha denominação, Nova Vida, missionário canadense nessa onda, né, pentecostal de cruzadas evangelísticas, com ênfase em cura divina, com ênfase na experiência do batismo de Santo, com ênfase no reino de Deus, né, presente através das manifestações do Espírito Santo. O bispo Roberto Macastro esteve aqui no Brasil em 1959 pela primeira vez, né? E a história conta que ele declarou que foi ali, ainda jovem, com 20 e poucos anos, seus 28, 29 anos, que ele entendeu que Deus tinha um chamado com ele, uma obra com ele aqui no Brasil. E foi o que aconteceu, né? A Igreja Nova Vida é fundada, né, uma cruzada de Nova Vida inicialmente, em 1961, e temos aí uma igreja com 60 anos de história, muitas filhas, muitas almas que foram salvas, né, por conta da visão deste homem de pregar o reino de Deus no Brasil. O bispo Robert Macalister, conhecido como Pastor Roberto. É a partir desse momento que duas grandes vertentes teológicas passam a predominar no movimento pentecostal brasileiro. Os históricos, que creem nas línguas estranhas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, e os neopentecostais, que creem no batismo no Espírito Santo, sem que necessariamente as línguas estranhas sejam a evidência inicial, assunto que será discutido com todos os seus desdobramentos no capítulo que trata sobre o batismo no Espírito Santo. Como se vê, os pentecostais brasileiros, ainda que empiricamente, sempre se preocuparam com o ensino teológico. Hoje, com milhões de membros em todo o país, contam com institutos bíblicos, seminários e faculdades teológicas devidamente estabelecidos em todas as regiões. Eles passam a desfrutar agora do inestimável concurso desta teologia sistemática que, através do prisma do movimento pentecostal, apresenta as grandes doutrinas da Bíblia. Amém? Então a gente fecha, graças a Deus, nessa aula 7, essa pequena introdução, a visão panorâmica, né, do pentecostalismo a nível americano, e agora esse final aí a nível de Brasil. Na próxima aula nós vamos entrar nos fundamentos teológicos, né, do pentecostalismo. Aí sim, um tema que muito vai nos elevar, ok? Deus abençoe e até a próxima.